Você já ouviu falar que o ácido hialurônico é o segredo para uma pele jovem e bonita? Mas será que ele é isso tudo mesmo? Hoje eu vou te contar os segredos, as vantagens, os riscos e quando de fato vale a pena investir nesse procedimento. Eu sou o Dr. Fábio Baqueiro, dermatologista, cirurgião dermatológico, especialista em estética e emagrecimento e há mais de 10 anos ajudo as pessoas a transformarem a sua autoestima com resultados muito naturais. O ácido hialurônico é uma substância que é produzida naturalmente pelo nosso corpo e ele serve para manter a elasticidade, a firmeza e o volume da nossa pele. E com o passar dos anos, a produção dessa molécula vai diminuindo no nosso organismo e é aí que começam a surgir os sinais do envelhecimento da pele, como a formação de rugas, marcas de expressão, flacidez da pele e perda de volumes em áreas como a bochecha e os lábios. Essa perda de volume é um processo natural de envelhecimento da nossa pele, só que ela pode ser acelerada e potencializada por outros fatores, como a exposição solar excessiva, uma má alimentação, poluição e até mesmo estresse. E para compensar essa redução, a dermatologia desenvolveu técnicas de repor o ácido hialurônico perdido, seja através de tratamentos tópicos com sérums, cremes, seja através de tratamentos injetáveis onde a gente injeta o ácido hialurônico na pele da pessoa. E é aí que vem a grande questão. Será que todas as formas de tratamento vão ter o mesmo efeito? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E é entendendo como o ácido hialurônico pode ser usado que você vai entender se ele de fato faz sentido para você nesse momento. E o ácido hialurônico ele pode ser usado por nós, em geral, de duas formas, que são as principais. Primeiro, a forma tópica, que é na forma de sérums e de cremes, que vão melhorar a aparência da pele, melhorar a hidratação, o brilho da pele. E a segunda forma, que é a mais procurada e que a gente vê um resultado mais rápido, que são através dos procedimentos injetáveis, onde a gente injeta o ácido hialurônico em regiões do rosto ou do corpo da pessoa com a intenção de mudar ou recuperar o formato do rosto daquele paciente. E como os principais benefícios para esse procedimento, nós podemos citar melhora da hidratação da pele, melhora da elasticidade da pele, o preenchimento das rugas mais finas, a recuperação de volume perdido, principalmente do rosto do paciente. A gente pode mudar o formato que está desagradando o paciente em determinadas áreas do rosto, como nariz, contorno da mandíbula. Nós conseguimos fazer o preenchimento de forma a mudar o formato e deixar ele mais harmônico para o paciente. Quando a gente está falando de riscos, a gente precisa ter muito cuidado, desde o planejamento do procedimento. Por quê? O ácido hialurônico a gente tem que, para tratar determinadas áreas, escolher o tipo de ácido hialurônico que a gente vai usar, a quantidade correta que a gente vai usar, a técnica correta, se a gente vai usar agulha, se a gente vai usar cânula, como, por exemplo, né? E muito cuidado no ato do procedimento para que a gente não gere problemas pós-procedimento, como assimetrias no rosto do paciente, a aplicação em áreas de risco podem gerar compressão vascular ou compressão nervosa que vão ter repercussões sérias no rosto do paciente posteriormente. Então esses são os principais pontos a se atentar quando a gente está falando dos riscos inerentes ao procedimento de preenchimento com ácido hialurônico. E além disso, a gente precisa ter em mente que não é um procedimento definitivo, é um procedimento que, a depender da área, vai durar aí em torno de 12 a 18 meses, tá? E a gente precisa depois fazer a sua manutenção. Não necessariamente com o mesmo volume que a gente fez inicialmente, mas é um procedimento que vai precisando ser refeito ao longo do tempo. O ácido hialurônico, ele vai valer a pena de fato quando a gente tem uma indicação clara para ele, como por exemplo a perda de volume em determinadas áreas do rosto ou do corpo. Quando a gente quer alterar o formato de alguma estrutura do rosto, principalmente, que está em desagrado ao paciente,
como por exemplo o nariz, o lábio, o formato da mandíbula. E determinadas formas de ácido hialurônico vão ter a sua indicação muito bem posicionada quando a gente precisa de muita hidratação naquela pele. A gente tem como fazer hidratação profunda da pele usando alguns tipos de ácido hialurônico. E a gente precisa entender também que o ácido hialurônico ele não vai ser aquela solução mágica e milagrosa para todas as questões da sua pele. Nós vamos ter sim necessidade de, em alguns momentos e para alguns pacientes, indicar outros tipos de procedimento, como bioestimulador de colágeno, por exemplo, fios de PDO, para tratar aquela pele. Por isso a gente precisa sim de uma avaliação muito bem feita por um profissional muito capacitado para fazer um tratamento mais personalizado possível para cada paciente. E o mais importante de tudo, o resultado final ideal é aquele que traz naturalidade, mantendo as formas naturais e individuais de cada rosto, sem fazer com que a pessoa se transforme completamente ao final do procedimento. O ácido hialurônico ele é sim um grande aliado à dermatologia moderna, desde que seja muito bem indicado, feito por um profissional capacitado, utilizando a técnica correta, a quantidade correta, mantendo a naturalidade e a leveza do rosto de cada paciente. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona o ácido hialurônico, a entender melhor qual é a indicação dele, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhuma atualização aqui dos nossos vídeos. E se você quer saber se o ácido hialurônico realmente faz sentido para você, é só clicar aqui no link da descrição e fazer contato com a minha equipe aqui na Clínica IJA e marcar uma consulta comigo.